Neste ano, nós completamos a 11ª participação nas eleições municipais aqui em Ribeirão Preto. Nós temos, desde o dia 10 de fevereiro de 1980, uma participação direta na construção do Partido dos Trabalhadores aqui em Ribeirão Preto. Em 1982, o nosso candidato foi o professor Guilherme Simões Gomes. Já em 88, nós tivemos a participação também do Paulo Tupinambá. Em 92, a participação vitoriosa na campanha do Antônio Palocci Filho. Depois, em 96, com o Dr. Sérgio Roxo. Já em 2000, de novo, a vitória de Palocci, juntamente com o Maggioni. E aí, em 2004, foi o Gilberto Maggioni. Em 2008, o Fere Sabino. Em 2012, o Gandini. Em 2016, foi o Tremura e o Wagner. E em 2020, o Dr. Antônio Alberto Machado. E é um pouco deste retrospecto que eu quero falar em relação à campanha de 2020. Eu estava praticamente internado na produção dos programas de televisão do PT, tanto de rádio como de televisão. Dada a minha experiência, como vocês perceberam, de ter participado de todos esses procedimentos e processos eleitorais, eu acho que eu tive ali um pouco de experiência e a confiança também dos companheiros e das companheiras em exercer naquele momento o honroso cargo de marqueteiro, né, da campanha. Mas tem um processo que eu quero aqui trazer para vocês. Eu quero participar, na verdade, do debate, né, deste ano. Porque eu creio ser muito importante que o representante do PT, né, do nosso PT, seja uma pessoa muito comprometida, seja uma pessoa que conheça não só a história, mas que tenha um engajamento, um envolvimento, um comprometimento com a classe trabalhadora. Eu me lembro que logo depois, né, que a gente já estava com a chapa decidida, com os vereadores, com a candidatura do Dr. Machado e a professora Elza Rossi, um momento que foi um momento tenso, logo no início da campanha. Eu me lembro, né, de uma conversa aqui na nossa produtora com o Fernando Tremura, saudoso, companheiro, valoroso, guerreiro, e teve ali realmente uma situação que a gente ficou inicialmente achando um pouco estranho, porque não batia com a nossa trajetória política, com o nosso legado e com o nosso comprometimento com os servidores municipais. O Fernando, ele teve ali no DAERP e panfletou na parte da manhã com os servidores e recebeu, né, uma reclamação, né, uma reivindicação. Porque, segundo o próprio Temura, o que havia no momento era uma informação que um advogado ligado ao PT havia anunciado, feito uma declaração na televisão, que estava apoiando a extinção das autarquias da Prefeitura de Ribeirão Preto. E quando o Fernando falou aquilo para mim, eu falei, não, isso só pode ser brincadeira, porque não tem absolutamente sentido nenhum. E ele, com aquele jeito, né, bem enfático e direto, falou, não, Zé, pesquisa aí porque alguma coisa tem de verdade, porque a reclamação lá foi imensa. Todo mundo estava dizendo que se o PT ganhasse as eleições, iria privatizar o DAERP. Então, levei a sério aquela situação, convoquei o Dr. Machado, né, o nosso candidato, e falei, doutor, tem alguma coisa que está acontecendo por aí e que a gente tem que mudar a estratégia
da nossa campanha, né? Mas o que foi, Alfredo? Não, me parece, e é bom até que você tenha também essa informação, que há entre os servidores municipais uma desconfiança que o PT tem uma proposta de privatização, principalmente do DAERP e das demais autarquias, CODERP e COAB. E ele, coincidentemente, também havia recebido a mesma situação. Bom, aí eu fui pesquisar e encontrei, por incrível que pareça, uma declaração, né, do advogado Ricardo Sobral. E eu quero que vocês agora tenham conhecimento dessa declaração. Constante. A consequência de tudo isso é que já mexe com os cofres públicos, porque a Prefeitura paga uma dívida da Coab com a Caixa Econômica Federal desde 2007. E é uma conta milionária, mais de R$1 milhão por mês até 2026. E na mesma linha de prejuízo para a administração pública está a CODERP, que, segundo especialistas, a companhia precisa se reinventar para ser mantida. Caso contrário, não tem mais razão de existir. Se ela continuar sendo utilizada como foi nos últimos anos, ela não tem razão de existir. O recurso que é aplicado na CODERP, ele não está revertendo em uma prestação de serviço público de qualidade ao próprio município. A CODERP não pode ser uma caixa preta, onde o município transfere o dinheiro para a administração indireta, onde a fiscalização por Ministério Público e Tribunal de Contas, que já vem acontecendo de forma efetiva na CODERP, é um pouco mais leve, para fazer contratos com finalidade duvidosa que não benefício de toda a população de Ribeirão Preto. Nós já mostramos em outra reportagem que o papel da CODERP não está sendo cumprido como deveria. Um exemplo é o investimento que a Secretaria da Educação faz à companhia para desenvolver sistemas informatizados para o ensino. Muito dinheiro para pouco resultado. Em 2016, por exemplo, foram mais de R$27 milhões. Apesar do valor ter caído nos últimos anos, ainda é um valor extremamente alto, perto de outras cidades, e é um gasto extremamente ineficiente. Você não tem um retorno para o município, para a população, para os alunos de forma geral desse custo aplicado. Uma das possibilidades é a extinção da CODERP. Você adequa os funcionários que lá estão, que entraram por concurso em outros locais da administração pública, mas o que é estrutura fixa dela é absorvida e com isso você tem uma redução de custos. Então é uma possibilidade que o poder público ribeirão-pretano precisa adequar. E isso a gente tem visto em outros órgãos da administração indireta. A CODERP com problemas de fiscalização de Ministério Público e Tribunal de Contas. A COAB com dívidas milionárias, acordo por mais de uma década e agora com um novo rombo também bilionário. O DAERP tendo que fazer licitações com serviços que uma dessas companhias faz. Ribeirão Preto precisa entender que tudo isso é da população de Ribeirão Preto e gerir todos esses órgãos de forma eficiente, conseguindo economizar dinheiro e prestar serviço com melhor qualidade. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Sobre a Coab, a Prefeitura disse que a dívida está relacionada diretamente à implantação de empreendimentos habitacionais realizados na década de 80. O Executivo diz ter reduzido mais de 40 milhões a dívida herdada e que já existe um processo de redução da estrutura da companhia. Com relação à CODERP, diz ter realizado alterações para salvá-la dos desvios da gestão anterior. Segundo a administração, os custos do serviço da empresa pública seguem as regras do mercado e são auditados pelo Tribunal de Contas. Olha, qual é a desculpa, né, do liberal? Ele diz que a empresa, né, com os especialistas aí falando, tem que dar lucro, não pode ter dívida, não pode ter déficit. Ora, isso é o papel que o neoliberalismo tem empregado, não só no Brasil como no mundo. Empresa estatal, autarquia, empresa pública que não dá lucro, você extingue. Aí vem com aquela conversa de pegar os funcionários e garantir os direitos, transferir para outros órgãos, enfim. Esta é a prática do Estado mínimo. Eu vou dar um exemplo.
nas nossas gestões não tinha problema nenhum. Quem não se lembra aqui, evidente, né, os mais antigos, porque já completaram praticamente 25 anos, 30 anos, né, 92 para 22, enfim. Nós pegamos uma Coab e transformamos na melhor empresa pública de Ribeirão Preto. Nós entregamos vários conjuntos habitacionais, Manuel Pena, Juliana, Palmeiras, Alexandre Balbo, Palmeiras 2, Maria Casagrande. Logo em seguida vieram o programa dos lotes urbanizados, o Orestes Lopes de Camargo, Heitor Rigon, depois os lotes urbanizados do Ribeirão Verde, Diva Tarlá, Florestan Fernandes, Antônio Palocci. Isso foi um boom de oportunidades e de oferecimento de unidades habitacionais no município. Nós não tivemos esse tipo de desconfiança, né, por parte dos nossos servidores. Depois também o DAERP, ele se adequou, né, com aquele projeto que foi revolucionário no Brasil, que foi a estação de tratamento de esgoto, a concessão. E a CODERP também ela desenvolvia ali projetos, programas e o compromisso de elaborar o programa de desenvolvimento da cidade. Quer dizer, nunca houve nenhum problema desse sentido nas nossas administrações. Porque enquanto você está na oposição e você representa o Partido dos Trabalhadores, você faz uma crítica pela ou arruma ou extingue. Ora, seria a mesma coisa que no governo Bolsonaro a gente pregasse, então, que se não tivesse dando lucro em alguma companhia, alguma estatal, a gente estaria propondo a privatização, a extinção. Não é isso. A gente tem capacidade. Já fizemos e fizemos muito bem. Foi muito reconhecido. Então, eu acho que realmente poderia causar essa declaração do advogado Ricardo Sobral uma dúvida. E foi por isso, então, que nós decidimos mudar naquele momento o rumo da campanha, porque, eu volto a dizer, a estratégia naquela situação, em 2020, era primeiro fazer uma apresentação, né, do nosso candidato. E não houve nem tempo. Então nós rodamos um comercial e ficou praticamente uma semana, né, rodando na mídia e também na televisão, como um comercial de campanha, para que a população não tivesse dúvida do nosso compromisso com a classe trabalhadora. Roda aí. O DAERP é uma autarquia pública que existe em Ribeirão Preto há mais de 50 anos. Nesse meio século, já mostrou, já comprovou que é capaz de fornecer água de qualidade para toda a nossa população. Mesmo com a aprovação do marco regulatório do saneamento básico, que praticamente obriga empresas e autarquias públicas a serem privatizadas, eu quero dizer que no meu governo, em Ribeirão Preto, o DAERP não será privatizado. Vocês viram aí que uma mensagem direta, né, bem curta, era o tempo que a gente tinha de fazer esse comercial e rodar, mas eu creio que nós passamos a mensagem exatamente para, evidente, uma pequena parcela, né, da população, que eram os servidores municipais, da prefeitura, das autarquias e principalmente do DAERP. E indiretamente o compromisso, né, de não chegar ao ponto, como foi colocado ali pelo advogado, de se não der um jeito, né, extingue. Ora, não, a gente dá jeito. A gente não tem por prática diminuir o Estado. A gente quer um Estado forte, um município forte. Deixa na nossa mão que a gente administre e administra muito bem, como a gente já provou. Eu quero, com essa colocação, provocar realmente o debate, né? Nós estamos entrando agora no processo. Todo mundo que foi envolvido aí pode dizer, olha, não era bem isso que eu queria falar, na verdade era outra coisa ou não. Tudo bem, se explique, mas eu quero aqui, né, pela pequena experiência que eu tenho, né, nós estamos aí com 44 anos de partido, dizer para os nossos dirigentes, aquele que um dia tem vontade de se candidatar
e principalmente ao cargo mais importante da cidade, que é ser prefeito. Você tem que fiscalizar as suas próprias palavras, as suas próprias declarações. Quando você se compromete, através de um estudo que foi, me parece, elaborado pela Fundação da Faculdade de Ciência e Economia da Universidade de São Paulo, propondo uma reforma administrativa, extinção de autarquias, enfim, de repente você pode ferir algum dogma, você pode ferir algum preceito estatutário, ideológico, né, do nosso partido. A gente defende a classe trabalhadora, não tem curva, não tem vírgula, é um papo reto, é direto. Nós defendemos um Estado forte para que ele possa realmente, nos momentos cruciais, nos momentos de crise, dar sustentação. Não é possível você prever que uma autarquia tem que dar lucro. Isso não existe. Uma empresa pública tem que dar lucro. Não. Isso aí é no mercado. Você tem que se comprometer em dar garantia de melhor qualidade de vida para a sua população. Mas neste caso, especificamente do Partido dos Trabalhadores, você defende a classe trabalhadora. Então, fica a dica. Eu acho que o momento é importante. Se alguém entender que é possível ainda esclarecer essa situação, eu, responsável pela comunicação da campanha do candidato, do Antônio Alberto Machado, vocês viram, né, como foi o programa, tive ali naquele momento tomar uma atitude. Nós fizemos um programa específico para dar garantia, clareza e sustentação ao nosso projeto. Nós não somos privatistas, a gente não apoia extinção de autarquia nenhuma, principalmente quando nós estamos na oposição. O que temos que fazer? Vamos ganhar e a gente tem condição de fazer mais e melhor, como já fizemos. É isso. Muito obrigado e até lá.